Então, que Jesus possa nos amparar e nos instruir e nos intuir, né, para que a gente possa receber essa reflexão com muita sabedoria. Até porque ela é alguma coisa que vocês vão sentir, falar assim, não, mas isso é eu hoje. Essa mensagem foi feita pelo Espírito Emmanuel, a Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, há 65 anos. Quer dizer, é muito tempo, né? Então, quando eu ouvi, eu falei assim, mas não, eu acho que eles vieram no futuro e viram a nossa situação e resolveram fazer, porque quem está lá vai ter que ouvir, né? Mas ela é muito interessante, muito instrutiva. Ela está em Marcos, capítulo 8, versículo 2, onde ele diz assim, tenho compaixão da multidão. Só isso, né? Aí eu pensei, o que é compaixão? A gente sabe, assim, grosseiramente, se eu perguntar aqui, todo mundo vai fazer uma definição de compaixão. Mas eu fui ver o que era compaixão. É um sentimento de piedade para as tragédias de outro. Para as tragédias, para as situações difíceis, nas nossas doenças, nos nossos problemas afetivos, emocionais, de todo sentido, né? Que há um sofrimento, há um sentimento de piedade. Jesus tem esse sentimento de piedade para conosco, acompanhado de um desejo de minorá-lo. Quer dizer, sempre eu vou ter um desejo que aquele irmão meu fique melhor. Então, este é tenho compaixão da multidão. Então, Jesus está tendo um sentimento de piedade para a situação que nós vivemos hoje. Vocês perguntam, que situação? A gente vai falar, Emmanuel vai falar para nós. Que situação? E ele acompanha também um desejo grande de minorá-lo. Ele tem todo esse desejo, ele tem todo nos ensina a cada dia, mas a tarefa maior é nossa, porque nos colocou aqui para fazermos ter o dever. E se a gente desvirtua desse dever, ele apenas tem um sentimento de piedade. Coitado, não aprender ainda, vai ter que aprender, vai voltar ali muitas vidas para fazer corretamente. Aí a gente vai acompanhar os tópicos direitinho, porque é um assunto que me fugiu um pouco daquilo que eu sou acostumada a fazer. Até porque o livro vinha de luz, eu só faço o outro livro, então Emmanuel dá uma mudada e a gente às vezes fica assim, mas eu não estou acostumada a falar dessa forma, né? Lá diz no primeiro parágrafo que os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores da multidão. Eu pensei, mas educado? Os espíritos com mais capacidade de trazer para nós a multidão, a massa, ele fala em massa comum, eles têm esta responsabilidade, esse conhecimento. Ele está falando de educação em termos de conhecimento, né? Então, grandes devedores da multidão. Eu fiquei imaginando, aí é a tradução da Ruth, que esses grandes devedores é porque fizeram alguma coisa com a gente e agora tem que vir aqui pagar, consertar, ajeitar. Não é assim que a gente fala? Simplesmente... vamos supor, eu deixo de ser aquela mãe zelosa, aquela mãe que educa, aquela mãe que está presente, eu tenho que voltar e os filhos tomam direção contrária, eu pedi para que eles viessem, então o que acontece? Eu sou uma devedora daquela família, eu vou ter que voltar uma outra vida com eles, numa outra situação, para quê? Para eu fazer as correções morais que eu deixei de fazer. Então, é isso que ele está querendo falar, que essas pessoas que vieram, que estão aí no poder, aí a gente já entrou no nosso assunto, estão aí no poder, nos representando, nos fazendo aquilo que deveria fazer para nós,
eles são devedores nossos. São pessoas capacitadas, olha que nós não falamos que não são capacitados e que não fazem, né? Não estão fazendo, né? Então, os espíritos que representam essa responsabilidade, esse débito, eles são evoluídos, não são evoluídos, eles são educados, entendeu? Eles possuem uma elevação intelectual, mas têm débito com a gente, né? O momento que estamos vivendo é muito tenso. A gente não vai entrar em detalhe, mas todos nós sabemos, né? Saúde, educação, é uma série de coisas aí que está acontecendo e que nos deixa muito fragilizados, muito tensos, sem saber como que vai ser amanhã, é aposentadoria. Se a gente trouxer, vai ser muita coisa difícil, né? Que não é esse o nosso objetivo. A gente fica muito tenso sem saber o que vai acontecer amanhã. Se a gasolina vai subir mais, baixar nunca baixa, como que eu vou ficar? Será que eu vou dar conta de pagar aquela prestação? Porque meu salário ficou defasado. E aí a gente cria, assim, um sentimento de incapacidade, esquecendo de Jesus, né? Quase sempre, por que acontece isso? Porque aqueles que estão educados, que têm débito conosco, quase sempre são motivados por interesses pessoais e de um caráter exclusivo. São pessoas que estão aí que eu faço o que é bom para mim, o que é bom para aquele que está no meu quadrado. E esquece de ver que ele veio com a responsabilidade de um débito com uma população e não com aquela minoriazinha que está em volta dele. Ele esquece disso. Poucos são aqueles que fazem benefício de todos, né? Então, muito poucos. Então, olha aí, imagina como está sendo essa condução para essas pessoas. Vai continuar devedores? Vai continuar devedores, enquanto não vier em função de ajudar todos desse nosso, vou ficar bem no país nosso, do Brasil, eles vão continuar devedores, né? E nós colocamos valores de consciência, do trabalho ao próximo, da solidariedade, né? Por quê? Que nós, a multidão, colocamos esses sentimentos à disposição do outro, à disposição. Porque se eu ponho à disposição, é porque eu já tenho ele. Eu não tenho como botar à disposição o que eu não tenho. Porque eu sei que eu estou aqui só de passagem. Só de passagem. Eu não estou aqui para ter benefícios pessoais, galgar posições de poder, prazer pessoal. Tudo isso pode existir, sim. Pode, nós lutamos, nós trabalhamos, a gente vem na comunhão para ter essa religiosidade mais presente nas nossas vidas. Não tem problema nenhum, mas lembrando que estamos aqui a convite do Mestre para nos ajudar a servir e ser útil ao próximo. Então, quando nós desenvolvemos esses sentimentos, que é o que nós viemos fazer, desenvolver as nossas habilidades de sentir, primeiro em mim, para depois para o próximo. Mas aí eu mudo o caminho e falo, não, primeiro lá na minha casa, tudo de bom para minha casa. Vou fazer isso em função do meu filho, vou fazer isso em função do meu amigo. Eu perco essa passagem minha por aqui, né? Então, porque o Mestre só permitiu que o Deus só permitiu que a gente viesse e ainda mandou um filho para nos ajudar, para nós sermos úteis para todos e não para uma minoria. Então, vários homens assumem esse dever. Vários, nós temos aí, né? A gente não vai entrar em detalhe, mas eu acho que vocês estão me acompanhando, não estão? De quem que eu estou falando? Alguém bateu a cabeça, então eu acho que estamos sim, né? Vários homens assumem esses deveres, essa obrigação, de primeiro lugar, com as leis espirituais, depois com as leis aqui nossa da terra, para nos ajudar, Nós estamos à mercê de um poder. Estamos, sim. É isso que funciona.
né? Quando eu era pequena, era a escola. Depois eu fui trabalhar, era um sindicato, era uma associação. Depois a gente vai assim, sempre. Hoje nós estamos aqui na casa, mas tem um presidente que zela por tudo que acontece, não deixa a gente ficar à mercê daquilo de outros. Então, tem regras, tem leis, porque aqui é uma instituição, mas também que tem esse caráter de zelar. Imagina, você fala, não estou nem aí para esse povo, faz do jeito que quer. Então, cada hora vinha um aqui, falava, mas não, em toda a nossa sociedade tem alguém que está num comando para trazer um benefício. É alguém que é responsável por aquele pedacinho. Nós estamos aqui, estamos na nossa casa, está no nosso serviço e está no país, alguém representando esse país, né? Então, ele, no outro parágrafo, ele diz assim, raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, aquele mordomo, não é aquele mordomo de algumas casas, não, porque na minha não tem mordomo, né? Não é. É aquele mordomo responsável por representar os nossos desejos, os nossos direitos, né? Então, ele fala, em geral, o mordomo das possibilidades terrenas, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum. Emmanuel nos chama de massa comum, então é isso que ele nos designou como massa comum, ao invés de ajudá-la, né? Então, o que ele quer dizer é que quando nós percebemos as coisas por escrito, né, a gente vê muito claro o que é mordomo, quando está escrito ali, que não significa, o trabalhador, ele disse, na nossa casa, significa aquele que administra as possibilidades terrenas. Nós viemos com muitas possibilidades, mas a gente só pode desenvolver essas possibilidades se tiver um comando, porque senão vira confusão. Se tiver um comando onde pensa no bem-estar de todos nós, aí a gente segue, a gente consegue ficar tranquilo, sereno. Um exemplo, a saúde. Se você não tem um plano de saúde bom, que é bom, imagina se não existisse plano de saúde e nós tivéssemos que ter a saúde pública. Como que ia ser? Como que ia ser? Vocês já pensaram? Quase todos nós já fomos no hospital público e a gente vê. Eu já fui muito no hospital de base, no Agarram, já fiquei até um dia todo lá fora do Agarram, né? E vi as pessoas chegarem e ser colocadas ali na porta, muito mal, as ambulâncias só chegando e despejando, porque eles despejam, porque não é nem acolhido naquela dificuldade deles. E agora, quem é responsável por trazer primeiro essa tranquilidade? Eu adoeço, mas não tem problema. Alguém vai cuidar de mim. Eu posso ir ali sem problema nenhum. A gente fica à deriva, né? Então, todo aquele que detém todo o poder de administrar bens, pois eles não são de ninguém. Nosso país não é de um nem de outro. O nosso país é nosso, é da massa comum. Todos nós formamos. Vamos embora daqui e deixar eles. O que eles vão fazer? Nada, né? Então, eles estão aqui administrando o nosso dia a dia. Aqui não fala da minha responsabilidade de administrar, não, que Emmanuel só trouxe do poder, né? Então, esses bens não são de ninguém, não são meus, mas também não são deles. Porque quando nós desencarnarmos, o Brasil vai ficar aqui. O Brasil não vai embora comigo. Eu não vou com aquele pedaço meu. Eles não vão com o pedaço deles. Eles não vão com tudo isso que eles acham que é deles e coloca de uma forma muito pessoal. Muito pessoal. Entendeu? Então, nós precisamos, né, ter essa consciência. Não é nossos bens. E aí eu fui assim, bem lá para minha casa, quando falou disso,
Às vezes eu me apego a algumas coisas lá de casa, eu penso, gente, mas isso aqui, quando eu for embora, às vezes eu vejo alguma coisinha e fico, não, eu não quero que quebra com o neto, não pode quebrar, tire do lugar. Quando eu for embora, às vezes eles não vão nem querer aquilo, dá para outro, o outro joga para cá, joga para lá, não é? Então, por que eu não deixar aquela criança aproveitar aquilo, achar bonito, ensinando para ele que aquilo não pode quebrar, que aquilo não pode desfazer, que aquilo está ali para enfeitar, que aquilo é muito importante para mim e pode ser muito importante para ele. É isso que as pessoas educadas que vieram para nos ajudar deveriam fazer, nos ensinar. E nós, às vezes, não aprendemos porque eles também não fazem, né? Não estou falando ainda da parte que nos cabe. Isso vai ser para uma outra palestra, alguém que vai trazer isso aqui, né? Essas pessoas que nós estamos falando, elas detêm possibilidades terrestres. O mais difícil é isso, que tem um poder nas mãos, né? Dinheiro, cultura, mas elas não chegam a ter a massa comum do povo, elas não chegam perto, fica uma distância. É tão distância que ela é até visível. Quando tem algum evento, já coloca aquela grade para ninguém chegar perto, né? Olha aí, afastado do povo. Se não tivesse medo, se não tivesse preocupação, se fosse assim, eles vêm para me ajudar, a gente poderia estar misturado. Aliás, eles poderiam estar misturados, nós somos uma massa maior, né? Poderia, no entanto, eles têm pessoas que protegem, carro blindado, e mais não sei o quê, mais não sei o quê. Por que isto? Se eu sou bom, se eu sou generoso, se foi me dado um poder para ajudar essa massa, e eu estou fazendo, eu estou com eles, eu sou um deles. Eu sou um deles, com maior responsabilidade, com maior comprometimento e com maior débito, que eles falam aqui, né? Então, nós sabemos que eles lá têm débitos para conosco, né? Então, traça leis para que nossa, a massa comum pague mais impostos mais pesados. Acho tão interessante, acho que é por isso que eu me dei uma refugada nessa substituição da pessoa, porque falei, mas isso eu já estou tão cansada, teve imposto de renda ali, né, que nos afligiu, entendeu? Mas é isso, eles fazem leis para que aquele menor pague mais do que o maior. Paga mais do que o maior. Sem ver que o menor ganha muito pouco. Mas tem que pagar. Eu estou falando de impostos embutido em tudo. Embutido num saco num quilo de farinha de trigo, embutido num quilo de feijão. Já não estou falando de impostos maiores. É o IPVA, é o IPTU. É uma taxa de lixo, é uma taxa de esgoto, que quase é o preço da taxa de água. Então, tão alto, que as pessoas têm que trabalhar, às vezes, mais de 8 horas por dia, num sacrifício muito grande para dar conta de cumprir com as leis que foi colocado. Porque se não cumprir, nós sabemos o que acontece, né? Então, a massa paga, na linha percentual de impostos, a massa comum paga mais imposto do que os educadores, em proporção, muito mais, né? Então, e aí ele vai entrar na religião. Emmanuel não desperdiça nada, né? Nada, nada, nada. Ele dá uma geral na nossa vida. O sacerdote organizado quase sempre impõe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Emmanuel fala de religiosos que quase sempre impõem medo. Ele está falando do sacerdócio e a gente estende ao espiritismo, aqueles desinformados, os evangélicos, a religião, a Igreja Católica, quase sempre impõe medo. E olha, a criança pequenininha fala assim, não faz isso que papai do céu não gosta, papai do céu te castiga. Olha aí,
Isso a gente aprendeu onde? Quando a gente fala isso com o filho ou com o neto. Quando você morrer, você vai para o inferno. E se for mais ou menos, vai para o purgatório. Mais ou menos. Você fica sem saber o que é mais ou menos. O que você tem que fazer para não ir para o inferno, né? E outros que ainda queima no fogo do inferno. E a gente cresce com essa mentalidade. E o pecado, aí fica maior ainda. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Pecado mortal, pecado... Não sei mais os outros pecados, eu esqueci, porque eu vim lá da igreja, lá de trás, né? Então, eu não sei. Então, eles incutem esse medo em nós. Por quê? Porque é para a gente ficar submisso àquela religião. E aí é muito interessante que o Espiritismo vem esclarecer. Eu abortar, eu posso abortar, eu posso suicidar, eu posso fazer um monte de coisas, mas existe um resultado para aquilo. Quer dizer, em outros lugares, assim, você pecou, você não pode isso. O que suicida não pode ter a bênção da igreja. Não é crítica, é só para a gente fazer uma reflexão. Porque ele suicidou, ele tirou sua vida. Então, ele está condenado. E nós aqui vamos ver diferente. Quer dizer, aí eu fico com medo, às vezes... Por um lado, eu acredito que até freia aqueles que não têm conhecimento, mas não é por aí, é por meio da instrução. Eu posso tirar minha vida, eu posso abortar, eu posso matar? Posso, não tem... Para Ruth não tem problema, mas eu vou ter um resultado com as leis dos homens e as leis divinas. Eu vou ter e não vou pagar. Pagar é ruim, né? Eu vou ter que fazer um trabalho muito grande até eu recuperar toda essa sanidade e ficar na tranquilidade, na paz. Quanto tempo? O tempo vai ser eu que vou determinar. É a minha melhoria. É igual quando eu estou doente e não tomo remédio. Me passa, eu não tomo, aí eu pioro. Aí eu falo, não, mas eu vou tomar um chá. Aí chá talvez não resolva, não é momento de chá. E de quem é a culpa? É minha, não é do médico. Aí eu vou ter que o quê? Voltar nele, talvez aquele antibiótico não sirva mais, porque tomou só uma dose. Aí eu vou ter que fazer um tratamento longo. Quanto tempo? Não sei, até eu recuperar. Aí eu vou entrar, que a gente fala, no eixo, né? Eu vou seguir as normas direitinho, né? E ele fala ainda que a gente tem que às vezes pular, né? Mas está certo. Que em todos os tempos e situações políticas conta com o povo, com escassos amigos e adversários em legiões. Em legiões são muitos, né? Jesus já falava de legiões. Emmanuel vem nos afirmar que em todo tempo e situações o povo conta com poucos amigos. Não é aquele amigo que eu convido para minha festa, não é aquele amigo que eu convido para um chá, não é. É nós aqui, nós somos amigos. Vocês não vão me fazer mal, vão? Vocês não vão me apedrejar porque não gostou. Vocês não vão falar mal de mim. E eu não vou falar, mas aquele dormiu, aquele ligou o celular, parará. Não, nós estamos num momento onde nós juntamos nossas boas energias e a gente sente um amor muito grande sair da gente. São poucos. Mas os adversários é uma legião, né? Isso porque uma vez que essas pessoas são... Aí ele diz por quê? É pouco. Porque se os adversários são muitos, as pessoas ficam mais ignorantes e é muito mais fácil ser manipulada. Por que nossa educação não é de ponta? Que eles falam, não é melhor. Povo, a gente ouviu muito isso, né? Povo mal educado, povo sem educação, não sabe nem eleger, não sabe nem reclamar dos seus direitos. Nós temos tantos direitos e eles não falam isso para nós, que nós temos, para deixar a gente bem na ignorância, né? Acima de todas as possibilidades humanas, todas elas, a multidão dispõe de um amigo.
Essa é a parte boa, né? Um amigo divino ainda. Não é nem aquele amigo ali da rodinha, é um amigo divino. Por quê? Porque ele continua trabalhando, prossegue trabalhando em favor de nós. Ele veio lá do túmulo, né? Vamos dizer, ele passou nesse mundo para nos ajudar, nos ensinar a despertar para esses educados, ter conhecimento daquilo que me pertence, daquilo que pertence aos outros e daquilo que pertence a todos nós, da massa comum. Ele veio, fez esse trabalho, foi embora, mas ele tem responsabilidade, porque ele é um espírito diferente. Ele é um educador amoroso. Ele voltou. Não, eu preciso de continuar com aquele povo, porque aquele povo precisa de mim. Aquele povo vai encontrar dificuldade em todos os séculos, porque eles estão aprendendo ainda, aprendendo, né? Então, ele que passou aqui nesse planeta, né, foi junto com pecadores, dos proletários, aleijados, cegos, velhos, cansados e mães aflitas, né? Mas veio para nos alimentar da esperança. Porque se nós estamos hoje num povo desesperançoso, né? Desesperançoso. Nós não temos muita visão de alguma coisa melhor. Não temos. Claro, bom, não vamos falar da nossa parte, mas se eu fizer um pedacinho meu, o outro fizer, talvez a gente ganhe. E eu vou citar, estou dentro do meu horário ainda, vou citar, e hoje de manhã eu acordo bem cedo, porque eu tenho que ver as araras lá de casa, que passa lá em casa para comer os coquinhos e até as florzinhas do coco. Eu até fotografei e estava vendo, elas são poderosas por causa do grito. Não é esse que os educadores fazem? Eles impõem imposto, eles impõem normas, eles impõem isso, impõem aquilo outro, e aí eles, como diz aqui vulgarmente, ganham terreno, porque nós ficamos amedrontados. Então, os pássaros, todos fogem quando as araras chegam. São 2 casais. Chegam, e elas se fartam do coqueiro, mas o coqueiro é daqueles pássaros e dos periquitos que ficam o dia todo ali. E hoje acho que foi o mentor desse grupo, a mentora, que deve ter falado, olha, Ruth, eu vou te mostrar para você levar para o pessoal. Resolveu um bando de pássaros enfrentar as araras. E olha que todos os dias, quando elas me acordam, eu corro para poder ver. É 1 minuto, eles resolveram tomar conta do pedaço delas. Olha, invadiu o coqueiro, as araras saíram numa correria. E eu fiquei pensando, olha as poderosas perdendo espaço para aquela massa de povo, aquela massa dos pássaros que falou, não, esse lugar é meu, isso me pertence, esse coco, essas florzinhas é nosso alimento e não é seus. E aí a força maior espantou as 4 araras. Então, a gente tem que lembrar que esse amigo nosso, ele vem para nos ajudar a enfrentar essas dificuldades que nos é impostas a todo momento, né? A todo momento. E Emmanuel termina fazendo um convite para nós, um convite interessante, né? Para que nós possamos refletir sobre essa lição 6 do livro Vinha de Luz, que ela é tão importante, porque nós já temos conhecimento. E se eu não passar esse conhecimento, eu estou igualzinho os educadores. Eu estou ficando só para mim, eu não estou distribuindo. E aí a gente estende mais um pouquinho. Tudo que eu aprendo, eu tenho que levar para aquele que não sabe. Porque eles fazem diferente. Eu sei tudo, eu vim dotado de capacidade que são ídolos. Aí, está no poder, tem essa condição, mas não dá para a gente. Só fica para eles. Faz um bolo, mas não divide para todo mundo. E nós não queremos ser desse jeito, porque nós queremos fazer a diferença.
que a gente quer vir voltar talvez na posição deles, porque nós já aprendemos a fazer aqui. Já aprendemos. E isso é muito importante, esse convite dele, né? Que nós aqui já temos esse conhecimento. Eles não têm ainda. Eles podiam vir na comunhão, né? De vez em quando tem alguém aqui na comunhão, um deles. Mas fazendo o quê? Desobsessão. Por quê? Porque nós também temos os obsessores, que é aqueles que só querem entrar na nossa vida para realmente nos causar mais danos, mais sufoco, mais problemas. São aqueles desencarnados com todo o poder. E para a gente terminar, que nós estamos já dentro do nosso horário, esse livro Evangelho por Emmanuel, que é de Marcos, ele só faz o comentário da passagem de Marcos. Eu vou ler 2 minutinhos. E eu vou ler todo porque ele é tão lindo. Eu achei hoje de manhã que eu falei, gente, se nós estamos falando do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2, eu tenho aqui, eu vou ver o que ele fala. E ele fala da esperança e a coragem. Eu falei, isso é para nós, né? Nós temos que ter esperança que vai melhorar, mas temos que ter a coragem para também contribuir para que isso melhore. Não podemos ficar só para nós. E ele fala... Eu vou até dar uma puladinha, não, vou fazer toda para vocês terem melhor entendimento. Deixa que a tua palavra de fé venha cair na terra dos corações por semente do futuro. Olha aí. Caridade é também doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a desfalecer na luta pela vitória do bem. Dirás talvez que já repetiste o teu apelo à solidariedade e à concórdia, vezes e vezes, sem que ninguém te desse atenção. A gente fala, mas parece que ninguém ouve, né? Entretanto, eu adoro entretanto, sempre vê uma coisa boa. Guarda a certeza de que alguém terá escutado a tua mensagem. Ele fala, não vou não, ninguém escuta, ninguém quer, ninguém não está nem aí, mas alguém vai escutar, né? A tua mensagem saberá transmiti-la em ambiente que desconheces. A gente ouviu, a gente repassa. Não importa quem ouviu, quem não ouviu. Quem ouviu, está de bom tamanho. Quem não ouviu, vai ouvir em outra ocasião, talvez com mais dores, né? Sempre que possível, atira uma pétala de otimismo e de amor entre aqueles que te cercam, descortinando-lhes a vida espiritual. Trazer o amor mesmo, né? Para aqueles, olhar com amor, talvez não seja, ele é poético, né? Talvez não é atirar uma pétala, é olhar mesmo, olhar, trazer aqui para o nosso coração, para o nosso íntimo. O vento das horas transportará o que disseste para o bem dos outros, e de tuas afirmativas surgirão frutos de paz e bênção, que, de retorno a ti, envolver-te-ão em vibrações de confiança e alegria. Coisa linda, né? Lembremos-nos das palavras de Jesus, dentre as muitas que atravessaram a barreira dos séculos. Tenho compaixão da multidão. Compaixão, ele quer trazer para nós um bem-estar, ele quer nos ajudar, ele está aqui para fazer isso. Basta que a gente abra como uma flor se abre para receber, para depois ser aquela beleza para o outro, aquele perfume para o outro. Não é só para mim, só para mim. Se botar a mão em mim, eu espinho, eu vou ferir. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz do culto do Evangelho no lar. Aí já falou do Evangelho, né? Então, que sejamos, né, essa flor que Jesus vai nos abrir para que nós levemos para o outro. Porque só assim nós vamos ter um mundo melhor, um mundo regenerado e não de provas e expiações. Nós quase todos estamos ainda nas provas e expiações, mas nós não queremos. A gente já quer regenerar, mas só regeneramos quando isso partir do nosso coração.
e que Jesus possa nos ajudar, e Ele diz que ajuda, né? Vinde a mim todos vós que se encontrem em aflições. Ele está lá disposto, estou aqui, vem, sem problema nenhum, vou te ajudar. E que Deus, esse Pai maior, nos conceda a graça de podermos sempre estar fazendo o bem para mim e para todos. Muito obrigada e um bom dia para vocês.